Vai começar a filmar ali? Ok, podemos começar. Beleza. Gente, então, primeiramente, né, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí a essa iniciativa que a gente está propondo aqui na nossa entidade, que é o Abafes Convida. Ele é um projeto de palestras e bate-papos que a gente pretende trazer convidados especiais, né, pensando num olhar 360 na vida do atleta, de alta performance, tudo que o atleta precisa para se desenvolver, né? E hoje a gente trouxe aqui o Vini, né? Ele aceitou esse desafio. Eu fui falar com ele, Vini, e aí, o que você acha? Vamos fazer um evento lá com o pessoal, vamos começar isso aí. E o Vini prontamente aceitou e tem sido muito legal, né? Então, eu queria desejar aqui já uma boa noite para o Vini, né? Agradecer a presença dele, dar uma boa noite também a todos os associados, né, que estão aqui presentes. Já vejo alguns aqui na sala, muito bacana. Esperava isso de vocês já, né? São pessoas que têm essa mentalidade de poder participar sempre das reuniões, estão sempre presentes, sempre que possível. E dá uma boa noite também, né? Especial às equipes convidadas hoje. Nós temos as equipes aqui do Sub-17, Sub-20 do Jaraguá, e também temos a equipe do futsal feminino da Stein aqui de Cascavel. Foram as equipes que a gente conseguiu conversar para trazer para esse evento. Se fosse possível, nós traríamos até mais, mas eu fiquei com medo de talvez ter muita gente e ficar gente de fora, porque a sala tem um limite de 100 pessoas, mas a gente vai estar sempre tentando trazer equipes aqui para fomentar cada vez mais esse tipo de iniciativa. Então, dado esse boas-vindas a todos aqui, eu gostaria de passar a palavra para o Leco, e o Leco vai poder também fazer uma introdução, falar o que a gente sempre comenta nas reuniões de apresentação da BAFES, né? Qual é o intuito da BAFES hoje, como começou e tudo mais. Então, Leco, por favor, fica à vontade aí, manda bala. Bom, boa noite a todos, especial ao Vinícius, nosso convidado especialíssimo da noite, né? Nosso primeiro evento nesse formato, no nosso planejamento. E dizer que estou muito feliz, cara, um momento importante da associação, cara, a gente conseguir colocar em prática o que a gente vem desenvolvendo, é o que a gente vem planejando, né? O Rafinha agora se juntando à diretoria também, no coordenador administrativo, conseguindo colocar, executar muitas das ideias que a gente tinha, e o negócio está andando, cara, como a gente falou desde o início, do nosso jeito, da nossa forma, cara, com o nosso linguajar, com o nosso meio de lidar com as coisas. Nós somos atletas e nós vamos fazer do nosso jeito e vamos fazer a coisa acontecer sim, cara. Vai ser diferente, os atletas vão estar amparados e pode ter certeza que a BAFES vai trabalhar todos os dias para que os atletas tenham uma condição um pouquinho melhor, pelo menos na sua vida, nas suas carreiras, e é esse o propósito principal da BAFES. E a homenagem do primeiro convidado para esse programa do Abafes Convida, que eu acredito que vai crescer muito ainda, mas o primeiro tinha que ser o Vinícius, né, cara? Quando eu aceitei o convite do Dr. Roberto Pugliese, ainda em conjunto para a gente fundar a Abafes, e junto com a nossa diretoria, né, que é presidida por mim, o vice, o Davis, e o diretor social, o Rodrigo, e o Dr. Roberto, que é o nosso CEO, né? E o Rafinha, o coordenador administrativo, com o Arthur, que está na sala, que faz a parte de secretaria também, né, junto com o escritório do Dr. Roberto. Quando a gente decidiu que iria dar o start na BAFES, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o Vinícius, porque eu já sabia da atitude dele lá atrás, ainda em 2013, que ele colocou em prática, fundou a BAFES. Então, a gente fez questão de entrar em contato com ele, porque nós não queríamos fundar uma nova associação, nós não queríamos começar do zero algo, nós fazíamos questão de dar seguimento na ideia do Vinícius, porque a gente sabe da importância dele para o esporte, do que ele sonhou para o esporte. Então, por tudo que ele já tinha falado, a gente queria dar essa sequência para ficar na história mesmo, como fundador da Associação dos Atletas, porque a gente sabe que isso que vai crescer e vai ficar para sempre, e a gente queria que tivesse como primeiro presidente, o fundador da associação, que tivesse nos dados da história o Vinícius. Eu acho um dos caras mais importantes da nossa modalidade, né? Todo mundo é unânime. É difícil ter um jogador unânime no nosso esporte, e o Vinícius é. Tu vê que o que ele construiu da história dele e o carinho que as pessoas têm por ele, tem pessoas que às vezes nem conhecem ele, tem esse carinho por ele. Então, são coisas difíceis de ser construídas, e a gente precisa valorizar isso. Nós, atletas que estamos à frente da associação, e também os atletas que estão chegando, que nem viram o Vinícius, por vezes não viram o Vinícius jogar,
tem também que conhecer a história dele e de tantos outros ex-atletas. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver engajado na associação também, porque é um propósito da associação valorizar os ex-atletas, coisas que o nosso país sofre muito culturalmente com isso, e a Bafis veio não só para reclamar, né? A gente não quer ficar aqui reclamando, dizendo, pô, ninguém valoriza os ex-atletas, ninguém valoriza isso, ninguém faz isso. Nós vamos fazer. Se ninguém está fazendo, nós vamos fazer, nós vamos ter um site valorizando esses atletas, nós vamos preservar a história desses atletas, que isso é muito importante para quem está chegando, para ver o exemplo, né, cara? Para ter como exemplo um exemplo de liderança, um exemplo de postura dentro de quadra e fora de quadra, que foi o Vinícius. Então, é por isso que a gente fica muito feliz de ter você aqui, Vinícius, e pode ter certeza que a gente reconhece todos os teus esforços e também compreende, às vezes, de você estar um pouquinho de longe, né? Eu sei que o teu coração não afasta totalmente, mas você está de longe e você está acompanhando e está torcendo, não tenho dúvida disso, para que a BAF seja um sucesso. Independente das suas frustrações no início ou não, pode ter certeza que nós vamos lutar para que o teu propósito inicial seja cumprido. E é por isso que nós estamos aqui hoje, dando um pontapé inicial num dos nossos programas, e assim vai ser para sempre, para a próxima diretoria, enfim, a gente vai ver essa associação ainda muito forte e representativa. Então, a gente, desde o início, fundou a associação baseada em alguns pilares. O primeiro, de ter representatividade. Cara, a gente quer estar à frente das decisões que regem a nossa modalidade, nas reuniões da Liga, nas reuniões das federações, das confederações, como nós já estamos fazendo, já estamos participando ativamente, com poder de voto, decidindo, cara, colocando o nosso ponto de vista. Então, essa representatividade já está acontecendo, que era um dos nossos pilares. A outra era da relação trabalhista entre os atletas e os clubes. Nós vamos entrar com essa pauta mais forte, sim, a partir do segundo semestre, é um propósito nosso, e nós vamos entrar em contato diretamente com as equipes, e nunca vai ser no sentido de colocar o pé na porta e dizer que está tudo errado. Nós vamos dialogar e tentar achar uma solução para essas coisas que acontecem de injustiça e ilegais. Não é nem que eu ou outro ache certo ou errado, são coisas ilegais que acontecem no nossa modalidade, e nós vamos mexer com isso também. E o terceiro, que é tão importante quanto todos os outros, que é o desenvolvimento pessoal do atleta, né, cara? Hoje nós temos aqui alguns ex-atletas, alguns atletas que já estão quase parando de jogar, e outros que estão muito próximos, como é o meu caso, e a gente, na vida inteira, a gente nunca teve local para se apoiar, a não ser o nosso convívio social, nossos amigos, a nossa família, e tem, às vezes, pessoas que não têm pessoas instruídas próximas de si, para que consigam direcionar o seu fim de carreira ou própria gestão de carreira dos atletas, que é um negócio muito importante, e a gente não vê isso acontecer e não tem um centro de apoio para os atletas. E a Bafis vem com isso também, vem para ser um suporte para os atletas, para se desenvolverem pessoalmente. Cara, nós vamos ter esse tipo de evento que engrandece muito o atleta, nós vamos ter eventos com educadores financeiros, cara, com psicólogos, com coaching, com tudo isso que está dentro do nosso cronograma, para a gente executar, e que o atleta se encontre na Bafis a casa dele, para ser apoio também, para ter uma gestão de carreira, uma gestão de vida, principalmente, diferente do que muitos atletas tiveram, que não tiveram essa oportunidade, de repente, de fazer um planejamento financeiro para pós-carreira, um planejamento emocional para terminar. Eu acho que vocês que já pararam podem falar muito melhor que isso, que é um negócio que eu imagino que atinge o atleta, sim, e muitas vezes o atleta não tem nenhum amparo para lidar com essas situações. Então, a BAF está aqui, cara, para tudo isso, cara, e muito mais. Pode ter certeza que nós vamos executar, fazer de tudo, dar o nosso melhor, né? A Rafinha, a diretoria, o Davis está aí, e todos os filiados que estão contribuindo muito também. A gente fala assim, né, que está tudo aberto para os filiados participar, interagir, dar sugestão, opinião, criticar, mas, ao mesmo tempo, o filiado, o atleta que estiver aqui e não quiser participar, que não quiser dar palpite, não quiser participar das reuniões, mas que se filie para que a gente possa ter volume de atletas, para que a gente possa ter legitimidade para representar a classe, que nós já estamos encontrando algumas barreiras justamente de diretores dizendo que a gente não representa a classe porque nós não somos a maioria, mas com isso nós vamos sim ser a maioria em breve, e aí não vai mais ter esse contra-argumento aí para nos bloquear. Bom, dito tudo isso, Vini, nós temos uma singela homenagem, cara, que nós decidimos em diretoria fazer para ti, que te nomear como o primeiro associado benemérito da associação, da Associação Brasileira
dos atletas de futsal. O associado benemérito, o primeiro, o número 1, como teria que ser, tem que ter um quadro com o teu nome, cara, nessa associação, independente do que você acha, do que você pense, você pode exercer esse direito ou não. As contribuições não são opcionais, não precisa ser filiado ou não, você vai estar nos nossos registros como sócio benemérito, número 1, por ter sido o primeiro presidente e pelos serviços prestados à nossa modalidade, cara. Tu é muito grande, tudo que você fez pela nossa modalidade e que você ainda faz pela nossa modalidade dentro do clube do futsal também, independente se é uma proposta comercial ou não, o que você faz, o que você ajuda no desenvolvimento da nossa modalidade e dos atletas que estão contigo dentro do teu programa também, pode ter certeza que é muito maior do que você recebe, que eu imagino dessa maneira. Então, parabéns, cara, e obrigado por aceitar tudo isso, cara, obrigado por também ser uma fonte de inspiração para nós, para a associação estar acontecendo hoje, por causa de você também, porque lá atrás você colocou um negócio, uma sementinha, e essa sementinha germinou aí para que pudéssemos chegar nesse momento. Então, obrigado, e eu queria declarar você também, primeiro, filiado, associado benemérito da Associação Brasileira dos Atletas de Futsal. Ô, Leco, obrigado aí pelas palavras, não sei nem como agradecer tantas palavras, né, da minha pessoa. Vou tentar retribuir com o conteúdo aqui hoje, com tudo que eu puder fazer, né, em diante. Vou explicar um pouco eu acho que é importante saber da história, porque a partir da história que a gente reconhece o presente, né? Acho que um dos grandes problemas do nosso esporte hoje é que nosso esporte não tem história. Então, se você não tem memória, você não sabe o caminho que foi percorrido e o porquê que as coisas acontecem hoje em dia. Então, você acaba ficando muito perdido, né? Eu acredito que hoje o grande problema do futsal seja exatamente esse. As pessoas perguntam, nossa, mas não tem times do Nordeste? Nossa, mas que absurdo não ter carteira assinada, mas as pessoas não entendem como foi a construção de tudo isso. Então, tudo que eu vou falar aqui não é para falar sobre a minha história, que é a história principalmente da BAFS, mas sim para usar essa história como benefício para vocês em relação ao que pode ser utilizado na vida de vocês, certo? A BAFS começou em 1999, que foi o primeiro ano que eu fui para a Espanha. Eu fui contratado pelo Inter Movistar, depois de uma redução salarial, tá? No Brasil era muito comum isso, vocês não vivenciaram isso, mas o Brasil era equipes de ponta que não chegam nas finais têm salários reduzidos. Então, fatalmente, por exemplo, Carlos Barbosa hoje teria uma reunião porque perdeu a final da Libertadores para o São Lourenço, né? Como foi um empate que nós tivemos com o time argentino em 2001, e acabamos tendo uma reunião que o Clóvis queria mandar jogadores embora. Então, é só para que vocês entendam esse processo. Eu fui embora de raiva do Brasil, fui para a Espanha, para o Inter Movistar, que queria um ala canhoto jovem. Eu estava, na época, sendo convocado para a seleção e fui indicado para o Inter Movistar. Na época não tinha vídeos, né? Era boca a boca. Na Copa da Espanha, na primeira Copa da Espanha, que foi em Torrejón de Ardoz, onde o Inter Movistar joga até hoje, nós tivemos uma reunião no hotel com todos as 8 equipes, melhores equipes, e os capitães, os 2 capitães dessas equipes, reuniram num quarto. Estava um clima tremendo, eu não sabia falar direito espanhol, eu não entendia o que estava acontecendo muito bem. E eu fiquei sabendo, através de uma reunião, que o Julio é um grande jogador da seleção espanhola, bicampeão do mundo, juntamente com Jesus Claveria, que também trabalhou no Inter Movistar, enfim, um grande nome da seleção espanhola, eles me chamaram e chamaram o Choco para explicar o que estava acontecendo. Eles decidiram, na Copa da Espanha, como se fosse a Taça Brasil, fazerem um protesto na TV, como teria uma grande audiência nesse evento, eles resolveram fazer um protesto com as camisetas da associação, exigindo a carteira de trabalho a partir do outro ano. A luta vinha sendo muito grande, em 99 foi o final dessa luta, e na TV, quando começasse o jogo, eles pediram o apoio dos estrangeiros,
porque a gente não tinha nada a ver com a história, nós não iríamos nos beneficiar com isso, mas eles precisariam da nossa força, porque os estrangeiros eram as principais figuras das equipes. E que se todos abraçassem, as equipes não poderiam multar ninguém, porque senão seria algo coletivo. Então, quando começa o jogo, nós nos negamos a jogar e levantamos a camisa da associação, todos. Eu comecei o jogo, né, no 5 inicial, e viramos para a câmera com a camisa da associação, e ninguém entendeu nada na transmissão, o pessoal ficou maluco. A TV foi entrevistar os clubes e os atletas depois do jogo, e todos aderiram ao jogo. Então, foi ali que eles conseguiram reverter e terem aí, desde 1999, 2000, foi no ano 2000 que começou, todos os clubes têm a obrigação de registrar seus atletas no modelo CLT. Então, essa que foi a história. Aquilo me marcou muito, eu percebi, eles pediram, falaram, você é livre para fazer, Vinícius, mas a gente pede teu apoio por, né, por uma questão para o esporte. E o que aconteceu depois disso? Eu voltei para o Brasil, joguei 2 anos, voltei para a Espanha e tive 10 anos de registro de carteira na Espanha. Então, eu vou abrir para vocês algo que vai acontecer agora, né? Eu estou voltando para o El Poço, eu fui contratado pelo El Poço para trabalhar em coordenação e também com a parte do adulto ali na base. Eu vou anunciar em breve, mas está tudo certo. Então, eu registrando mais 5 anos de carteira na Espanha, eu tenho aposentadoria na Espanha e no Brasil por causa dessa atitude minha em 1999. Né? Então, só para que vocês entendam como os pontos vão se ligando. Né? Quando a gente faz algo de longo prazo, as coisas vão acontecendo. Então, começou ali. Por que que eu decidi abrir a BAFS? Primeiro, pela amizade que eu tinha com o Antônio da Associação Garcia Plata, da Associação de Atletas lá da Espanha. Quando termina o Mundial de 2012, né, temos aqui alguns, tem o Thiago, não sei quem mais está aqui, a gente ficou muito chateado com a confederação, por como fomos tratados durante os anos, e eu achei que eu já tinha certa idade e poderia assumir uma briga mais ferrenha com eles. Talvez por reconhecer o tanto que eu fui omisso durante muitos anos, por medo, eu sei que vocês também têm esse sentimento, mas só fui entender depois o peso que a gente tinha com aquela geração. A gente poderia ter mudado muitas coisas, mas a gente não tinha a maturidade que temos hoje, infelizmente. A vida é assim, nós só vamos entender lá na frente. Mas ali eu achei que era o momento de tentar reparar um pouco dessa omissão e tentar mudar algo, pelo menos em relação à representatividade, e tentar tirar toda aquela corja que havia ali na confederação e que tinha feito um rombo, que vocês estão pagando o preço hoje do esporte por causa desse rombo. Fui até a Espanha, me reuni com o Antônio Garcia Plata e ele me passou todo o estatuto da Associação da Espanha. Eu peguei esse estatuto num pendrive, trouxe para o Brasil, ele me abriu tudo como funcionava, fizemos uma reunião lá bem longa, trouxe para cá, me reuni com um advogado, paguei um advogado civil, especialista em associações, e ele desenhou todo o estatuto da ABAPS para começar esse trabalho. Todos os atletas abraçaram da seleção, fizemos um evento em Araçatuba, muito legal, foi muito bacana o evento, e a ideia era essa, a gente tentar fazer eventos, que é algo também que é uma ideia aqui para todos vocês, né? Quem sabe vocês conseguem vender eventos, porque vocês são as figuras do esporte, e tem muitas cidades que talvez gostariam de ver vocês em quadra, e esse dinheiro poderia ser revertido para a associação. Então, era uma maneira que a gente tinha idealizado lá atrás. Tivemos um problema, porque quando começou o bicho pegar mesmo com a confederação, começaram a cair os bonecos lá da parte de cima, só que, de repente, eles foram muito espertos e fizeram um evento em Brasília para bater o recorde do mundo ali de público, né? Vocês lembram desse jogo, muito famoso, o maior público que o futsal já teve. O Serginho Bigode me ligou dizendo que muitos estariam convocados e iriam jogar. O pessoal achou por bem jogar esse jogo e depois continuar a luta. Eu achava que não, que eu acho que a luta tinha que ser até o final.
E por divergências de pensamento, eu decidi não dar continuidade mais a esse projeto da Abatos, porque eu vi que eu estava tentando convencer as pessoas de algo que talvez não era o que as pessoas queriam, talvez não era o que as pessoas apostavam. Então, e eu errei porque eu quis criar uma expectativa nos outros de que eles pensassem como eu penso. Foi um grande erro meu. E talvez possa ser algo que vocês possam pensar, quem está ligando, quem está à frente da Abatos, né? É muito difícil você convencer as pessoas e forçar as pessoas a tomar atitudes que talvez possam prejudicá-las, possam também ir contra o que eles pensam. Então, resolvi não dar continuidade. A Abatos ficou encostada, vamos dizer, desde então, até que o Leco, né, me procurou, a gente conversou bastante e fez todo esse trâmite da Abatos. Eu vou dar aqui alguns pontos da Abatos, da Associação da Espanha, como ela funciona e como ela vem me ajudando desde 1999, certo? Desde do ano 2000. Eu sou associado de lá desde o começo, nunca deixei de ser sócio, e ano passado eu comecei a entrar em contato com eles para fazer o curso da UEFA de treinador, por causa dos projetos que eu tenho com o Clube do Futsal. Então, eles dão toda a ajuda e assessoria para questões de cursos, tudo que você quiser. Você tem o WhatsApp e você pergunta sobre todas as universidades que são conveniadas com eles. Tem muitas universidades com descontos, cursos, enfim, muitas coisas que você tem como apoio dentro da associação. Todo problema contratual que você tem no clube é resolvido pela associação também, porque os contratos eles acabam indo para a associação. Então, todo problema contratual é passado porque a associação tem representatividade junto à liga, certo? Então, também você tem um amparo nessa questão. Você só aciona a associação e eles têm as pessoas para cuidarem de tudo isso. Questões também de planos pós-carreira, eles têm psicólogos, têm pessoas que te ajudam na transição, tá? Inclusive, eu não fiz, mas pensei até em fazer na época essa análise. Eles têm esse segmento, então você pode ter esse apoio também. E tem um ponto principal que é muito legal, que quem sabe um dia aqui no Brasil a gente possa ter, que é um convênio relacionado ao Comitê Olímpico e também a toda a estrutura do esporte da Espanha. Você deposita um dinheiro enquanto você é atleta e esse dinheiro fica isento de impostos, porque lá você paga os impostos, e você retira quando encerra a carreira. É um benefício muito grande, você acaba tendo um benefício espetacular. O Gabriel fez isso, eu fiz, vários fizeram, os brasileiros que tinham mais acesso a essa informação, e foi muito legal porque tivemos um dinheiro aí isento e fez bastante diferença nessa volta aqui para a Espanha. Você pode retirar ou quando volta para o Brasil, no caso dos estrangeiros, ou quando encerra a carreira. Então, tem várias questões de emprego também, eles divulgam pelo e-mail vagas de emprego que vão surgindo junto com os convênios. Por exemplo, você pode fazer convênio com como é que eu vou dizer, sindicatos, tudo que seja relacionado a emprego, né? Ou equipes, enfim, e as vagas que vão sendo abertas são comunicadas ali na associação, direcionadas para os atletas ou ex-atletas que são sócios. Os atletas que eram de ponta na época dessa associação estão todos vinculados a alguma coisa dentro do esporte. Por exemplo, o Álvaro é da Proneu Esportes, o Javi Rodrigues, que era um dos pilares também, está hoje à frente, deve acertar, né? O pessoal está falando muito dele no Barcelona. Tem também o Paco Sedano, que está na federação, tem, enfim, todos eles, Fran Serron e Kiki no El Poço, todos eles seguem, porque as oportunidades se abrem para aquelas pessoas que estão mais engajadas com as questões do esporte, certo? Então, esse é o ponto principal dessa parte que eu queria explicar para vocês. Depois, no final, a gente pode abrir um bate-papo aqui para
falar mais sobre isso. Outro ponto que eu queria falar é em relação ao que a associação me trouxe em relação à Espanha. Eu não tenho dúvidas que esse contato do El Poço para que eu voltasse para a equipe tem muita relação com o que foi plantado lá atrás, com a relação de respeito e também de abraçar uma causa maior. Eu não tenho dúvidas que essas oportunidades que se abrem e que estão se abrindo para mim tem muita relação com tudo isso. O Diego Justosa é o único técnico estrangeiro na Liga Espanhola, nós não temos mais técnicos brasileiros, nós perdemos muito mercado, perdemos muita força, principalmente no exterior. Os atletas brasileiros hoje lá fora têm muita dificuldade também, principalmente em relação a essa força, porque nós aqui dentro do Brasil é um grande ponto que eu acho que a Associação de Treinadores e aqui a BAPS vem contribuindo muito para isso, é que nós não somos capazes de transformar o que a gente gera dentro da quadra em força fora dela. A gente não consegue transformar o tanto de atletas que a gente abastece as principais equipes do mundo, o tanto de treinadores que formam esses atletas na base, porque, ao final, como que o treinador brasileiro é ruim se esses jogadores, Ferrão, Diego, todos que abastecem essas equipes lá fora, vieram daqui, foram formados aqui por treinadores daqui. E por que não temos essa força? Eu acho que falta muito esse trabalho externo, de bastidores, de união, que o espanhol tem muito bem. O espanhol dá um banho nisso, em relação a como eles vão pavimentando o caminho para quem vem chegando, como eles cultivam a história, como eles mantêm tudo que foi feito e passam adiante, trazendo com eles as pessoas que estavam engajadas ou as pessoas que estão no mesmo barco, né? Então, é algo que eu acredito muito que o Brasil pode crescer muito nesse sentido e as oportunidades para o brasileiro aumentariam de forma, acredito, exponencial se isso fosse trabalhado de uma forma correta. Agora eu vou falar um pouco sobre questão de transição de carreira, talvez seja um ponto legal. Temos muitos atletas jovens, temos aqui atletas que fizeram muito bem o dever de casa, como é o Leco, como é o Junai, vários aqui, né? Desde fazendo, enfim, Libânio também, Thiago, todos que eu tenho, pelo menos, sei informações. Eu vou falar um pouco de como aconteceu comigo e que tem relação com a BAPS, tem relação com tudo que eu faço na minha vida, que é fazer o certo e apostar no longo prazo, né? Apostar na constância. Eu, com 19 anos, comecei a pagar plano de aposentadoria e que me permitiu ter a tranquilidade de escolher quando parar. Eu parei, na minha cabeça, eu parei em 2014, foi quando eu comuniquei o Sidão e o Carlão que eu não iria seguir mais em abril de 2014, faltava ainda 7 meses para acabar o ano. Tinha Libertadores, nós estávamos lá em Erechim para Libertadores, e eu avisei que eu sentia que o corpo pedia e que eu não ia jogar mais. Ali foi uma decisão e eu pude decidir abrir mão de um grande salário, de uma grande oportunidade, mas porque poderia tomar essa decisão. E tudo isso começou lá atrás com esse plano de aposentadoria. Vocês podem estar falando, mas aí é fácil, você esteve em grandes equipes e ganhou grandes salários. Mas eu comecei também com um salário mínimo, como a maioria de vocês. Comecei morando com 14 atletas e comendo bandejão, como todos começamos no futsal. Tive também 4, 5 meses de salário atrasado no Atlético Mineiro, assim como muitos de vocês. Acontece que a disciplina para entender como o esporte funciona foi o que me permitiu. O futsal é da maneira que é há 30 anos. Então, todos que entram no futsal deveriam saber que jogador de futsal são raros os que enriquecem. Enriquecer, que eu falo, é que vão poder terminar a carreira escolhendo o que fazer e podendo gastar com o que quiser no sentido, claro, simples, né? Aquela coisa nada muito exagerada.
Então, são raros os casos. Então, para 99% dos atletas, o futsal exige sim uma preparação, exige sim um planejamento. Esse é o primeiro ponto. Hoje eu posso falar, e repito aqui, eu falo não é para gabar, é para que vocês saibam. Lenísio, por exemplo, vocês sabem, meu irmão está 6 anos sem trabalhar, porque ele não precisa trabalhar. Fez o dever de casa, né? O Leco está rindo lá, mas porque ele pode dizer não para as coisas, ele não gosta de se relacionar com as pessoas, o Leco sabe disso muito bem, o pessoal conhece ele mais a fundo. Então, ele pode comprar isso porque ele fez o dever de casa. No meu caso, eu posso fazer o clube do futsal, editar vídeos para Instagram, posso fazer o clube do futsal para poucas pessoas que não me dão dinheiro para me manter, mas meus investimentos, né, tudo que foi feito, todo o plano de aposentadoria me permite fazer o que eu gosto, o que eu quero. Vou para a Espanha porque eu gosto, porque vocês sabem que salário de comissão técnica não é lá grandes coisas. Então, eu vou por um projeto de 10 anos mais uma vez, vou pela escolaridade dos meus filhos, vou por um projeto de vida, enfim, vou por aprendizados de outra área, certo? Poder escolher o que fazer. Né? Estou há 2 anos aí, entra já no clube do futsal. Eu pude começar do zero porque poderia escolher começar do zero. Não precisei me vincular a uma equipe, como muitos fazem, né? Ex-atletas que têm que trabalhar porque não fez a escolha correta lá atrás, que seria o planejamento. Tá certo? Então, assim, são questões que vocês, quanto antes começarem, tem aqui a associação para ajudar, antes vocês vão ter essa possibilidade de ter liberdade. Liberdade é poder dizer não. Dizer não, não quero fazer isso, não, eu não preciso fazer isso, eu quero fazer o que eu gosto. Então, esse é o maior ouro que um atleta, pode ter certeza, constrói durante a carreira. Eu fiz uma transição errada. Vou falar aqui um grande erro que eu cometi, espero que vocês pensem bem antes de fazer a mesma coisa. Quando eu estava em Tubarão, que eu resolvi voltar porque a Unisul estava há 2 anos sem jogar a Liga e teria que decidir ou voltar a jogar a Liga ou vender a vaga, eles me ligaram para repensar a situação e voltar a jogar para que o reitor aceitasse reativar a equipe do Tubarão. Eu resolvi aceitar, mas com uma condição: vocês não me pagam nada e eu só jogo os jogos de casa, treino quando quiser. Eu fiz essa condição para eles. Acabou que eu trouxe o patrocinador para eles, que era o meu sogro, acabei jogando 1 ano, pegava ali a ajuda de custo do transporte e acabei jogando os jogos em casa daquele ano para reativar o time do Tubarão. No final dessa temporada, eu com a minha cabeça muito preocupada que, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, que eu não posso ficar parado. Eu sou muito ativo, sempre fui assim, e sempre me autoanalisei, mas eu cometi um erro grave. Eu não analisei o meu perfil em relação ao que eu gosto. Eu negligenciei essa questão. E o meu sonho sempre foi, estudei administração de empresas com 19 anos, abandonei por causa do futsal e estava estudando direito na época. E por causa do meu pai, que foi administrador de empresa, eu queria abrir uma empresa, e eu sei que muitos de vocês têm esse sonho. Eu quero abrir uma empresa. E eu acabei comprando uma empresa de uniformes esportivos, uma empresa que tinha 30 anos de mercado e que era bem conhecida na região, porque eu achava que eu tinha que trabalhar e que eu tinha que não podia ficar parado por causa do meu perfil, enfim. Só que eu esqueci que o perfil de empresário ele tem que ser mesquinho. Nós temos aí vários empresários já. O empresário tem que pensar no dinheiro a todo momento. Funcionário de R$10 a mais faz diferença no balanço. Custos de material, enfim, tudo conta, tudo é na caneta, e ia contra a minha maneira de enxergar a vida e a maneira que eu gostava. Quando eu me dei conta que eu não precisava daquilo, resolvi vender a empresa, me desfazer daquele elefante branco que eu tinha metido, aquele monstro que eu tinha criado,
e desfiz e prometi a mim mesmo que eu só iria fazer o que estava alinhado com o meu perfil, né? O que me deixava feliz todos os dias. Fiquei um tempo estudando bastante e decidi, através de uma necessidade que eu vi no mercado, e o mercado caminhava para o digital há 3 anos atrás, foi há 3 anos atrás que eu comecei a estudar bastante sobre o mercado, e resolvi seguir os passos do meu irmão. Eu só vou fazer algo quando eu tiver certeza de que eu gosto de fazer isso, que eu acordo todos os dias com alegria de fazer isso. E foi assim que surgiu o Clube do Futsal. Né? Falei, eu acho que tem muitas pessoas que precisam de direcionamento e eu vou tentar ajudar essas pessoas. Como o financeiro não é algo que vai me importar nesse primeiro momento, então vou trabalhar com 10, com 20, com 30, com 40, com 50, com tanto de pessoas que for, e com o tempo eu acredito que vai crescendo. Então foi assim que surgiu, alinhado com o que eu gosto de fazer, e voltando com aquilo que eu tinha falado, o projeto era fazer todos os cursos da UEFA para que eu pudesse ter acesso a todos os países do mundo, inclusive a Ásia, porque os cursos da UEFA são chancelados no mundo inteiro, são mais aceitos, né? O curso da CBF, aqui temos vários de comissão técnica, ainda não são aceitos no mundo inteiro. Então, esse era um dos motivos que eu quero fazer lá na Europa. Outro ponto que entra a associação. Para fazer esse curso, você precisa ter residência na Europa. Então, eu teria residência porque eu iria ficar lá um tempo, né? Se não fosse o oposto, eu iria de todas as maneiras. Então, através da associação, eles iriam me dar o apoio necessário para tudo isso. Então, sobre transição de carreira, analisem enquanto vocês estão jogando o perfil de vocês. Identifiquem qual é o ramo, qual o setor, as habilidades que vocês têm mais de qualidade e o que mais vocês identificam. Tem gente que gosta da quadra, tem gente que gosta de fora da quadra, tem outros que gostam da parte administrativa, tem gente que gosta de trabalhar com questões matemáticas, no sentido de estar sozinho, e encaixa muito bem com um trabalho que não envolve pessoas. Então, tudo isso é importante para escolher uma profissão depois do esporte, caso você queira seguir ou dentro do esporte ou fora dele, enfim. Mas o futsal, a gente sabe que 99% vai ter, sim, que se dedicar a alguma atividade por obrigação, né? Outra questão que eu acho importantíssimo é desenvolver habilidades durante a carreira. E habilidades não quer dizer estudar, não quer dizer universidade, é saber algo. Por exemplo, eu tenho exemplos de amigos, né, aqui, que estão inclusive na sala, Davis, Thiago, Junai também, desde quando jogavam, começaram a estudar sobre questões relacionadas a alguma atividade. Se algum deles quisessem, por exemplo, o Junai, se ele quisesse trabalhar como gestor em algum clube, fatalmente teria cargos. Se ele quisesse trabalhar em alguma empresa, fatalmente teria, sim, a sua vaga, porque desenvolveu habilidades que poderiam dar essa vaga para ele. O Gabriel, né, que jogou na seleção brasileira também muitos anos, era um cara também muito agregador, muito inteligente, que lia bastante e estudava inglês. O Gabriel foi um dos caras que, em Carlos Barbosa, a gente pagava professoras de inglês. Quando ele tinha 20 anos, eu tinha uns 22, 23. Nós fazíamos aulas particulares de inglês e hoje o Gabriel é o treinador da seleção da Suécia por causa desse inglês. Claro que ele melhorou depois que foi morar lá na Suécia, mas o inglês que ele estudou lá atrás deu essa oportunidade da seleção sueca feminina. Aí tem outra questão, que é o networking, que é a questão que vocês devem construir durante a carreira. Boas relações. Boas relações. Hoje eu tive uma ligação, é uma coisa simples, mas que para mim tem muito valor. O Hudson, não sei se vocês conhecem, é um jogador que era do Atlético Mineiro, futsal. Hoje ele é o homem da Nike. Ele que é o homem forte da Nike no futebol, ele que abastece os jogadores, aí, todos os famosos, com o material da Nike. Ele era do futsal, oriundo do futsal. Então, o Hudson é outro tipo de network que você está falando com ele hoje. Se
quisesse recomeçar em alguma área de estágio, por exemplo, em algum lugar, ele trabalhou no Cruzeiro também, essas portas se abrem por causa dessas relações que são construídas dentro do esporte. Então, aproveitem as relações que vocês têm. Lá na frente vai fazer sentido. Vocês sabem como que eu me aproximei do Justose? Olha que loucura, cara. E tudo na minha vida vai caindo assim, que eu falo, caramba, lá 15 anos atrás aconteceu isso, que influenciou nisso agora. Eu fui viajar para a Argentina um ano, num show do Maná com a minha esposa. Eu já estava aposentado, eu acho. Já tinha aposentado. E a gente se pegava, né? Brasil e Argentina a gente se pegava. O Justose era capitão da Argentina, eu do Brasil. Então a gente tinha enfrentamentos na Espanha também, porque ele jogou no Lobelli. Quando eu fui para a Argentina nesse show do Maná, eu mandei uma mensagem para o Justose sem nunca ter falado com ele, só ter cumprimentado e olá, tudo bem. E mandei para ele pedindo uma indicação de um restaurante típico argentino que eu queria ir muito. Queria saber qual que era o mais típico de lá. E ele é casado com uma brasileira, não sabia disso. Ele falou, Vinícius, eu vou contigo, vamos jantar. Você topa? Eu falei, vamos sim, vamos jantar. Jantamos aquele dia, batemos um papo. No outro dia, ele me convidou para um churrasco de todos os jogadores da seleção argentina. Estava o Sanches, estava o Cholo, estava todo mundo lá. Tomamos um vinho e estreitamos ali uma relação. Então, a soma de desenvolvimento de habilidades que você faz. No meu caso, o Instagram potencializou demais, ou seja, a exploração do que é hoje o mundo. O mundo está nisso aqui, infelizmente. Quem não faz isso perde pontos até dentro da sua própria equipe. Isso é valor de mercado. E é algo que eu posso falar aqui com vocês, o que eu vejo de jogador, né, como atleta, né, ser insubstituível no sentido, você tem que fazer coisas que ninguém faz, que aí você vai ter uma reserva de mercado que ninguém vai poder te alcançar. Né? Quando você é um cara bom no que você faz, bom comportamento, agrega em outros setores, você fica com uma concorrência muito menor. Agora, se você só joga, a concorrência é muito maior. Então, soma de tudo isso, mais o networking foi criado e mais a construção da história que foi feita no país, porque lá é muito fechado para estrangeiro, abriu essa oportunidade. Então, as coisas vão encaixando. Assim como também nós temos vários exemplos aqui no Brasil, né? O Fernando, que está no Jaraguá agora, que a oportunidade dele também foi criada pelos anos de tudo que ele fez. Enfim, temos vários exemplos aqui e ficaria muito tempo aqui falando, certo? Questão de estudos, já falei um pouco, mas repito aqui para abrir para perguntas. Tá bom de tempo? Como é que tá aí, Rafinha e Leco? Cara, por favor, deixa eu tomar uma água aqui enquanto vocês... Não, Vini, tá ótimo, cara. Eu acho que está muito bacana, você está conduzindo de uma forma excelente. Eu acredito que a gente pode até dar um toque no pessoal aqui, para a gente colocar no chat, então. Eu vou botar uma lista de perguntas por ordem, né? E aí a gente só tenta conduzir dessa forma, né? Eu vou colocar uma lista, copia e cola, e a gente vai colocando os nomes ali, o pessoal já ir pensando no que vai perguntar e tudo. Pode Tá, mandar então bala. eu vou terminar com isso, então, e aí a questão dos estudos, e aí eu abro para vocês organizarem as perguntas enquanto o pessoal coloca aqui no chat, beleza, Rafinha e Leco? Fechou. Beleza? Fechou. Então, vamos lá, estudos. Cara, vou falar de estudos dentro da quadra e fora dela, porque para mim está tudo relacionado. Eu acredito que o jogo hoje está cada vez mais difícil, e os exemplos estão aí, a rodo, né? Como está difícil jogar, e eu sou daqueles que vai muito contra os saudosistas, que falam que antigamente tudo era melhor. Eu acredito que o contrário, hoje os jogadores têm muito mais preparação física, a competitividade é muito maior. A gente ia jogar contra a Argentina, tanto a nível de seleção como de clubes, eles davam a bola para a gente. Hoje em dia eles te dão mão na cara. O estaciona ali eu não me lembro com quem que foi, não sei se foi com o Murilo, foi com o Denner no jogo. Eu fiquei impressionado, era um cara que a gente cagava ele a pau, só faltava ele pedir desculpa,
E ele enfrentando o Denner, cara, eu falei, caraca, velho, acordaram, cara, incrível, assim. Então, é algo muito bacana e isso exige muito mais conhecimento do atleta. Muito mais conhecimento. Conhecimento do que os atletas fazem. Eles fizeram um gol de jogada de estratégia que isso era impensável lá atrás, uma puta jogada perfeita, né, contra o Carlos Barbosa na final, que foi o gol ali na prorrogação, impressionante. Quando que você ia pensar isso? Então, assim, a exigência de saber que eles estão mais preparados, todos estão mais preparados. Então, análise de jogo, identificação do teu perfil, o que eu faço bem, o que eu faço mal, o que eu estou fazendo bem, o que eu estou fazendo mal, como o meu companheiro joga, como o meu companheiro reage. Tudo isso é mais exigência. Convivência em grupo, o cara tem que saber ser líder. Questão de mercado, o mercado está mais difícil em relação a salários altos, então são poucos os que ganham altos salários. Isso mudou, acho que antigamente tinha mais. Mais exigência de que eu tenho que entregar mais, eu preciso ser um cara diferencial em mais coisas. Quanto mais eu vou chegando numa idade avançada, isso é mais exigido ainda, porque você já não tem o físico para competir, o físico para aguentar, e você precisa agregar a nível de grupo, de liderança, você precisa agregar a nível tático, no sentido de ajudar o técnico taticamente, ser uma ponte entre o treinador e os atletas para correções. Então, enfim, exigência hoje é muito mais global do atleta. Atleta hoje que tem só a parte técnica passa muitas dificuldades. Então, é algo óbvio, mas não custa nada lembrar. E fora dela, desenvolvam habilidades que vão te permitir sair na frente lá no final da carreira. O que eu posso fazer enquanto eu jogo? Cara, melhore tua comunicação. Com a tua comunicação, você vai fazer boas entrevistas, você vai ser um cara que vai ser bem visto para cargos dentro do esporte, sabe? Cargos até, por exemplo, de secretário de esporte, acontece muito com ex-atletas de futsal na sua cidade, muitas cidades pequenas precisam. Quando você é técnico, melhora a tua comunicação com os atletas, e isso, os atletas têm muito mais respeito com treinadores que se comunicam bem. Então, você já vai plantando uma semente lá na frente. Se usa a comunicação, para tudo. Você pode desenvolver idiomas para poder ir para fora e buscar algo fora. Né? Estados Unidos tem muito mercado no esporte, né? Em escolinhas, enfim, só para dar um exemplo. Outra habilidade que você pode desenvolver é a parte do digital. Você sabendo o digital que dá para estudar nas horas vagas, você pode trabalhar com uma infinidade de coisas, desde edição de vídeos até, enfim, muitas coisas. Então, assim, aproveitem o tempo livre para desenvolver habilidades que vão te ajudar nessa transição. Não precisa ser universidade. Nos dias de hoje, eu acredito, inclusive, que há oportunidades maiores até para aqueles que desenvolvem habilidades relacionadas ao mundo digital, isso eu falo de várias áreas, né? Do que, às vezes, uma universidade que já não tem tanto valor para certos tipos de mercado, né? O marketing, por exemplo, é um exemplo de que muitos grandes nomes do marketing não cursaram uma universidade de marketing, mas têm um conhecimento muito grande prático, e isso também é muito valorizado, certo? Não que não tenha que fazer universidade, muito pelo contrário, se fizer melhor. A gente sabe que as viagens acabam atrapalhando nesse sentido, então não é desculpa não se preparar ou não desenvolver alguma habilidade porque não tem tempo para cursar uma universidade. Beleza? Deixar para vocês aí bater um papo, que eu já falei demais e eu gosto de bater um papo também. Deixar aí o Rafinha. Então, Rafinha, começa, por favor. Opa, abriu aqui. Não, Vini, que isso, cara. Você não falou demais, não. Até se você tiver mais pontos para colocar, você fica à vontade, cara. Eu até isso que você falou agora no final já entra nessa constatação assim. Eu vejo que é colocado nas escolas e é colocado nas famílias desde muito cedo
de que você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, você tem que isso, você tem que aquilo. Só que o mundo, ele vive essa transformação que você comentou agora no final, principalmente da parte digital e tudo mais. E lendo uma vez um livro, eu vi algo muito interessante, que a questão não é, de fato, você ter uma faculdade ou não, você ser isso ou aquilo, mas a questão é você ser especialista em algo, né? Você ser um especialista em algo é o que te confere ser diferente da maioria, né? Porque o especialista é um cara que ele tem um conhecimento muito grande sobre um determinado nicho que ele geralmente às vezes é muito pequeno, né? Que pessoas não chegam ali. E antigamente, para você poder ser um especialista, você tinha que ir para a faculdade, né? Hoje, para você ser um especialista em futsal, você não vai para a faculdade. Você treina muito futsal durante toda a sua vida e você se torna um especialista em futsal dentro do esporte. E isso vale muito, eu acho que hoje, para muitas outras profissões, assim. Então, tá se quebrando esse paradigma de que não, você tem que estudar fazendo faculdade. Não é só isso, claro que algumas profissões vão exigir. Você quer ser médico, você vai ter que fazer faculdade. Você quer ser dentista, você quer ser engenheiro, precisa. Mas algumas outras, e que tem gerado muitas boas oportunidades, não estão vindo só de faculdades, mas de outros cursos e de outras oportunidades, né? Então, achei muito legal isso que você colocou, e eu acho que até uma coisa que você não comentou muito, assim, e talvez seria até legal falar para o pessoal, é que essa parte de talvez se tornar um especialista dentro da tua profissão hoje, que é o futsal, que a gente tem atletas aqui, talvez o clube do futsal hoje ele proporciona isso, porque você estuda o jogo através do clube do futsal, estuda detalhes pequenos do jogo, né, que fazem a diferença, estuda uma tática individual. Eu acho que seria legal se você pudesse falar um pouco para o pessoal qual é a dinâmica do clube do futsal hoje, como é que ele funciona de fato, para que as pessoas até entendam, porque eu acho que tem muita gente aqui talvez que não conheça. Se tu puder, por favor, cara. Primeiro eu vou falar que o mundo ele quer que você resolva problemas. Ninguém te contrata pelo teu currículo. O teu currículo é oportunidade. Então, assim, quando você encara isso, você não vai se escorar em informações, certo? Por exemplo, o clube do futsal que você falou. De nada adianta eu falar o que eu falo sobre futsal se eu não resolver o problema de quem está lá ou das pessoas que me procuram. O El Poço está me contratando sem formação. Claro que vou trabalhar na coordenação, mas eu vou estar com o Diego todos os dias. E não importa se eu joguei 20 anos ou se eu não tenho a formação. Eu tenho que fazer com que os caras melhorem. Eu vou estar com os atletas no dia a dia. É isso que importa. E eu vou ser julgado por isso. Tanto eu não coloco no clube do futsal um comprovante, ou um diploma, ou um certificado. Porque, para mim, certificados são bengalas que muitos utilizam para justificar que ele está amparado no conhecimento. Então, não se enganem por isso. Estudem muito, mas não se escorem em currículo, no sentido de que, não, mas eu sou um especialista. Não. Só é especialista quem resolve os problemas no ramo que ele trabalha. Somente é especialista quem resolve o problema. Então, sejam especialistas no que vocês fazem. Em tudo. Em tudo. Porque o mundo vai premiar quem resolve problemas. Certo? Então, é praxe. Praxe para todos possam levar. Lá no clube, eu até não gosto de falar muito, porque fico até receoso de ficar fazendo propaganda. Mas eu tive exemplos que justificam todo o projeto. Igual eu posso, graças a Deus, trabalhar com 5, com 10, com 15. E tive o exemplo do Raul, que agora acertou no... Não sei se vocês lembram do Raul, né? O Raul que estava ali no clube, o Peru, acho que lembra, o Rafinha. O Raul, ele foi o segundo da minha consultoria que eu fazia, que agora eu não faço mais. Ele me procurou do Rio de Janeiro com 21 anos, foi o primeiro. E ele é de família boa.
E o Raul me procurou querendo, ele falou, Vinícius, eu não tive uma formação boa, eu queria entender um pouco mais como eu me corrijo. Aí fiz com ele uns 3 encontros. Ele estava no Ostia da Itália, acertou no Navarra esse ano, através do Cirilo, que está no clube, que eu indiquei, foi tudo ponte. Sabe, Rafinha? Então, assim, justificou todos os 2 anos que eu estou no clube. Ele é um exemplo, né? Tem mais exemplos, né, de atletas que fizeram conexão lá dentro, enfim. O Chitão, né? O Chitão que entrou há 6 meses, que saiu da escolinha dele, porque ele falou que pegou coragem depois de tudo que ele escutou lá dentro, e através do que ele tinha aprendido de futsal e organizar as ideias, ele falou que ele tinha as ideias, mas ele não parava para organizar. E eu sempre falo que o diferencial das pessoas não é o conhecimento, é quem organiza a ideia é que são os grandes players do mercado. Todos esses caras que você vê na internet, o que eles fazem é organizar o que tudo está embananado na cabeça de todo mundo, e eles organizam, né, e criam um método, e acabam sendo referências. Então, ele fez isso, conseguiu um emprego num clube já de alto rendimento e está super feliz com isso. Então, o que eu acredito é muitas pessoas elas não sabem como, elas não têm direção. E o que eu busco ali é dar direção, no sentido, cara, como eu vejo muitos atletas, né? Vejo atleta que passa longe do marcador, atleta que não é rápido e quer meter o pé na bola, atleta que é sopa de hospital, que faz tudo, mas não tem nada nota 10. Ou seja, toca, corta, aparece, toca, corta, aparece. Então, não tem algo específico no jogo que possa diferenciar ele. Então, são coisas que, às vezes, uma correção pode fazer sentido. Então, e um dos motivos, você vê, então, até, Rafinha, você viu que mudou esse ano, né? Eu mudei para o... Desculpa, a câmera caiu aqui que eu bati o... eu mudei para o anual. Você viu que não tem mais o mensal. Sabe para quê? Para tirar quem só quer ir lá pescar. Ou entra ou não entra. Se é para trabalhar com 10, eu vou trabalhar com 10. Com 15, vai ser com 15. Mas eu quero dar atenção para todo esse pessoal. Quero passar muita coisa para eles lá da Espanha, que eu vou estar no dia a dia. Quero passar pré-temporada. Quero passar os trabalhos que a gente vai fazer individualmente. Enfim, tudo que na base também, que eu vou estar na base. Então... e aquilo, estou dando a cara a tapa, estou indo para um time que está perdendo há muito tempo, já perdia na minha época bastante, está perdendo pra cacete nos últimos anos, e estou lá para dar a cara para bater mesmo e me desafiar. É o grande ponto que está me fazendo ir, é o desafio mesmo de estar num ambiente que eu não controlo, que eu sei como funciona, mas não controlo, não tenho experiência nenhuma nessa parte, mas é o desafio que me move e estou lá para isso. Beleza? O pessoal não quer perguntar, tá vazio de perguntas, mas... Legal, Vini, obrigado. Vini, Leco, cara, obrigado até aqui, parabéns, não tem nada de milindre, cara, pode fazer propaganda assim, falar o que é o clube do futsal, como eu falei desde o início, cara, cara, tu recebe muito pouco pelo bem que tu faz. Não, recebo muito bem, o Leco, só esses resultados, cara, você não tem noção da felicidade que me dá, sabe? Dos atletas, sabe? Pô, tá louco. Tá muito legal, cara. E assim, na verdade, eu ganho muito mais. Eu não, isso que eu sempre falo ali, eu não faço pelos outros, não, eu faço por mim, porque eu... Tá certo. Ô, Vini, deixa eu entrar no assunto aqui, deixa eu cuidar as palavras também para eu conseguir me expressar direito, porque é o que eu penso. Eu tenho visto um movimento de grandes e boas pessoas trabalhando no sentido da formação, do uso do futsal para a formação para os atletas de futebol nos clubes, né? Nos clubes de camisa, principalmente, levantando essa bandeira e, ok, legal, é importante, tem relação. Eu não vivo numa utopia de achar que o futsal vai fazer sombra para o futebol. Eu acho que estamos muitíssimo longe, isso é uma utopia, não vivo, não trabalho para isso. Mas eu estou sentindo falta de pessoas fazendo com que o futsal evolua a ponto de, em algum momento, passar na cabeça de uma criança, de um adolescente,
que é mais legal, é melhor estar no futsal do que ir para o campo. Quando eu tiver 15, 16 anos que falar para mim, vamos para o campo? Não, eu gosto do futsal, eu vou ficar no futsal e vou fazer carreira no futsal e ganhar dinheiro também no futsal. Eu sei que é um processo, nós temos que trabalhar no futsal, o futsal precisa de apelo de mídia, de profissionalismo para ter mais receita, para essa receita se tornar, virar salário de jogador, né? É o ponto do caminho lá, o final de tudo, mas é um trabalhinho que a gente vai ter que fazer, e eu não vivo, eu quero deixar isso bem claro, eu não acho que o futsal vai rivalizar ou vai fazer sombra para o futebol. Longe disso, o futebol vai ser sempre o que o futebol é. Mas eu sinto um pouquinho desse negócio, assim, sinto falta de pessoas acreditando que dá para fazer um futsal para o futsal, formar atletas na base do futsal para ser profissionais do futsal e construir carreiras dentro do futsal. E eu vejo muitas pessoas boas que eu gosto, cara, e acho ok, legal, tudo certo, mas confesso que eu tenho um negocinho, um ponto ali de que por que usar o futsal para formar jogadores do campo? E quem está brigando para fazer os atletas da base do futsal virarem grandes atletas de futsal? Qual a tua opinião sobre isso, Vinicius? Bem de boa mesmo, é só uma reflexão que eu tenho feito, no sentido que eu tenho visto muita gente tocar nesse assunto e pessoas boas falando sobre isso. É legal, Lex, só para te explicar muito, eu sou estudante e tenho um módulo no curso de gestor do Felipe Ximenes, de futebol. Cara, é muito legal essa discussão, porque tem um ponto que a gente não pode fechar os olhos. O futsal hoje, do jeito que está, ele está falido, né? Todo mundo está de acordo, né? No sentido de que a dívida da CBFS, dos milhões que se deve, enfim, a liga ela está saudável, mas também está, né, patinando em relação ao passado, do que aconteceu no passado, enfim. Mas enfim, qual que é o ponto do futsal ser um pouco formador nesse sentido de potencializar a formação do jogador do campo e do futsal estar unido à CBF, que agora a seleção brasileira está. Qual que é o ponto principal? Eu vou dar minha visão pessoal, eu posso falar porque eu não estou vinculado a nenhum clube, então eu sou torcedor, eu posso falar, não estou falando nada. Na minha opinião, o futsal hoje, do jeito que está, ele só tem uma saída: se unir ao futebol. Por quê? Eu vou te explicar. O futebol é o único capaz de gerar receita para o futsal sair desse poço o mais rápido possível, para que não demore 30 anos. É o único passo. Mas a gente vai abaixar as calças? Não. A gente vai dar a gente vai negociar essa união. Olha, futebol, nós temos, aí que entra esse assunto. Nós somos um grande formador de atletas. Nós já comprovamos isso. Temos agora o PC e o Alex, que são defensores lá no Sub-20 do São Paulo. A grande maioria dos técnicos da base do futebol vem do futsal. Isso é outro mercado que se abre também, Leco. Por exemplo, Cruzeiro, são tudo futsal. Grêmio, todos são do futsal. Então, isso por quê? Também porque abre mercado para os treinadores de futsal. Ou seja, a qualidade dos treinadores de futsal são aí possibilidades para eles no futebol de campo. Então, a contrapartida futebol de campo, nós somos um grande formador de atletas de futsal, beleza? Mas vocês vão ter que dar uma contrapartida, vocês vão ter que investir no nosso esporte. Entende? Então, o que eu vejo o futsal tem uma grande possibilidade de sair desse buraco. Quando sair desse buraco, aí sim, com o tempo, com gestores, que nós não temos gestores, Leco. É o que o vôlei tem. E aí, nas reuniões que a gente tem lá, nós temos o Marcos Vinícius Freire, que é do COB, desculpa. Nós temos vários gestores do vôlei lá com a gente. E o processo que eles fizeram foi os gestores antigos lá atrás, Brunoro, esses caras treinaram as novas gerações na gestão e fizeram volume de gestores que foram dissipando aí durante muitos anos nos esportes, Bebeto de Freitas, Bernardinho, Montanaro,
enfim, Bernard, temos vários gestores do vôlei que foram até para o futebol. Então, o que acontece? O futsal saindo desse buraco, formando novos gestores, que eu espero que não fique só em Lavoisier, que não fique só nesses ex-atletas que são da quadra, que passam para a gestão. Fazendo volume, esse pessoal vai poder ter força de dialogar com o futebol de campo, entende ou não? Eles vão poder chegar e falar assim, olha, nós não vamos abrir para vocês ser formadores de vocês. Não, a gente tem aqui. Só que o futsal, pegando na mão do futebol, vai sair do buraco, vai aumentar a visibilidade do futsal, porque, em teoria, se você se unir ao futebol, você vai ter mais possibilidades. A gente já está vendo São Paulo aí, por exemplo, só dando um exemplo, só como já começa a ter mais visibilidade. E aí, a partir de então, o atleta vai escolher. Porque no tu a tu, Leco, nós sempre vamos perder. Se a gente for brigar, nós aqui, o futebol lá, a criança vai sempre para o futebol. Nós estamos fodidos. É uma coisa natural. Agora, a gente pode usar isso de alguma forma em benefício para a gente. Ah, legal, cara. É bom ouvir você falar disso, porque eu ouço só a outra parte e eu justamente a preocupação é essa, de não deixar perder a contrapartida na negociação, né? De não fazer só o lado. Por isso que eu falo assim, porque eu quero cuidar das minhas palavras, porque eu não sou contra esse discurso, eu não sou contra esse trabalho. Eu só tenho receio, eu não gostaria que perdesse a contrapartida, né? Que é tirar nós do buraco. Então, vamos fazer uma parceria? Vamos, é parceria, para os dois ganharem. E o meu medo é que, de repente, tenha só a preocupação de um lado e o outro fique negligenciado, pelo que você falou. Nós não temos gestores para argumentar, para ir falar sobre as nossas necessidades. Mas legal. Leco, e gestores que eu estou falando, nós não temos gestores com força, tá? Desculpa, eu não falei direito. Nós temos gestores sim, mas a gente não tem gestor com força. Com força para sentar numa mesa do COB, para sentar numa mesa lá na CBF, você está entendendo ou não? Não, eu entendi que você falou que inclusive é uma queixa minha de que a gente não tem o vôlei, o próprio basquete, os esportes de luta, o judô, tem muita gente nesses... Todos têm. Inclusive, faz uns 15 dias eu fui convidado a participar do edital para o Conselho Catarinense de Desportos. Cara, eu tenho muita coisa na minha vida pessoal, além da minha profissional, para fazer, mas foi um negócio que eu não consegui recusar, justamente por essa constatação, que nós não temos ninguém do futsal nesses órgãos, né? Não tem ninguém no COB, não tem ninguém no Ministério dos Esportes. Aí me convidaram para fazer parte do edital, para ser indicado ao Conselho Estadual, Conselho Catarinense de Desporto, e eu aceitei. Está em tramitação ainda, mas é justamente por essa constatação de que a gente não tem pessoas lá dentro. Mas vamos, um trabalho de formiguinha aí, mas tem que ser formiga das grandes aí, porque senão vai demorar muito tempo, né? Boa, Leco. Galera, pessoal, até fiquem à vontade aqui, tá? Eu já vi que pelo chat ali não funcionou a lista de perguntas, né? A gente tá... o pessoal fica meio tímido, meio envergonhado, mas não tem problema, cara. Até os nossos associados aqui, se tem alguém que queira fazer alguma pergunta, por favor, abra o microfone, fiquem à vontade. Aqui não tem nada de formalidade e tudo mais, aqui a gente está em casa, meu. Se alguém quiser, só abrir o microfone aí. Bom, já que ninguém se manifestou aqui também, vou abrir também para os treinadores que estão aqui presentes, né? Tem o Coelho, Renato, Augustinho, eu vi que o Vitor está aqui também. Galera, alguém tem alguma questão aí, alguma pergunta? Deixa eu ver se tá. Agora estou até na dúvida se o microfone está liberado aqui. É que o Vinícius, fala muito bem e deixou muito claro muitas coisas, né? Muito posicionamento e a história. Vini, novamente, cara, agradecer, porque foi muito legal, cara. A hora passou voando aqui e com certeza de muito aprendizado, né, cara? Eu gosto muito dessa parte de desenvolvimento extra-quadra também, que tu falou, que tu faz dentro do clube do futsal nesse sentido. O atleta se expressar bem, usar bem suas redes sociais, é um artifício a mais, né, cara? A gente não está ali só para jogar bola, né?
fosse só para jogar bola, a gente pegava os amigos na rua e ia para o campinho, né, cara? Então nós estamos ali também fazendo um negócio, né, cara? É mercado também o futsal como um todo, e a gente tem que saber explorar isso, né? Uns exploram mais, outros menos, mas tem que ter essa consciência de que é business, né, cara? Então, Ô, o Leco, negócio anda dessa forma também. deixa... Eu Ah, o gostaria de Renato fazer uma aí. pergunta. Não, Fala, tô Renato. firme. Ô, Vinícius, eu trabalho com a base há tempo, né? E eu queria ver assim, ó, a gente tem uma noção mais ou menos de tempos, de como era a base e como é agora. Qual a diferença que tu vê assim, ó? Antigamente parece que surgiam mais jogadores e tal, agora está surgindo, alguns clubes estão trabalhando. Qual é o caminho ou qual a diferença que tu vê do trabalho de base ou do surgimento de atletas daquela época, o perfil dos atletas para hoje? O que está relacionado, primeiro, captação do futebol precoce. Futebol, na nossa época, não captava com 10 anos como está captando hoje. Esse é o primeiro ponto. O jogador ficava no futsal até 15, 16 anos. Lembra? Todo mundo aqui que vivenciou essa época lembra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o digital. As crianças têm uma evasão grande de meninos para o digital. Estão perdendo, certo? Muitos atletas acabam indo para o mundo digital, porque tem muitas possibilidades hoje. Gamer, youtuber, enfim, além de diversão, né? Esses são 2 pontos, para mim, essenciais. Em relação ao que eu vejo que se perdeu muito característica, no sentido de atletas com mais, como é que eu vou dizer, mais rebeldes. Você vê que a gente não tem mais atletas rebeldes, atletas que são com aquele perfil, como é que eu vou dizer assim, de muito improviso, né? De muito improviso. Por quê? A informação acabou fazendo com que todos os atletas na sua formação absorvam todo o conteúdo mastigado. Antigamente você tinha que buscar através do jogo em si. Hoje os meninos e atletas, se você pegar um menino hoje do sub-15, ele sabe quadrante, ele sabe defesa homem, ele sabe defesa mista, ele sabe ataque 3-1, 4-0, 4-0, enfim, ele sabe tudo sobre tática com 17 anos. Sabe quando que eu fui fazer o redondo? Com 21, 20, sei lá quantos anos. Redondo. Então, assim, o que você fazia enquanto isso? Pensava o jogo. Eu não tinha, o treinador não tinha essa informação. Hoje a gente pega, por isso que eu falo, hoje é absurdo que os treinadores sabem mais, saber que eu estou dizendo não quer dizer que é melhor. Tem conhecimento de coisas táticas hoje, treinadores e atletas, tem muito mais que antigamente, mas muito mais. E isso talvez seja contra a improvisação, a criatividade, a necessidade dele buscar resolver problemas. Entendeu? Que ele já tem tudo mastigado. Dá um certo conforto para o atleta eu acho que para a gente buscar isso aí, muitas vezes, diversificar algumas coisas e tirar o atleta da zona de conforto com uma situação de pensar o jogo diferente, ou você não só dá as pistas, não dá mastigado para o atleta e como tu falou, todas essas coisas contribuem, assim, para essas informações contribuem para o atleta ficar numa certa zona de conforto, né? Porque está tudo muito pronto hoje, né? Tudo muito, assim, e é algo que você não tem como lutar contra. Os nossos filhos, vamos analisar nossos filhos aqui, cara. Como é que você vai colocar ele numa cama sem colchão, igual a gente dormia? Você vai falar para ele ir 2 horas andando porque você ia a pé naquela época? Você vai fazer ele comer diferente, entende? Para ele comer o que você não... Vai comer só arroz na janta, sem mistura, porque você na época não comia? É difícil, é muito difícil. Mas eu acredito que você pode criar a comunicação correta, que é através do digital. Por exemplo, ao invés de encher ele de tática, manda pelo WhatsApp, que ele vai visualizar, às vezes ele vai gostar mais, manda de uma maneira mais zoeira, né? A comunicação também, ou seja, tentar adaptar a tua comunicação com a dele. Eu acho que tem maneiras que você pode
melhorar a comunicação, que já é grande coisa, né? Legal. E criar treinamentos também que simulam, né? Sim. Leco, Vinícius, boa noite a todos aí, professores, atletas. Maravilhoso esse momento aí. Vinícius, eu sou de uma geração de técnicos que eu participei muito como técnico de seleção catarinense, técnico de Taça Brasil, né? Então, os brasileiros de seleções, jogos escolares brasileiros, e também no estado de Santa Catarina, nós já chegamos no momento que nós tivemos 28 equipes na categoria sub-20. E tudo isso, você falou em 99, tudo isso começou em 99, num projeto que nós levamos para a federação para ser obrigatório a equipe adulta ter sub-20. Então, no ano 2000, já teve 12 equipes no estadual, né? Então, até 2006, nós tivemos 27 equipes. E depois, de 2007 em diante, nós fomos reduzindo, porque o presidente da federação na época, que não era um profissional da área, nossa, e ele deliberou para algumas equipes não disputar o sub-20, para não ter custo, né? Então, na época foi Blumenau e foi Tubarão. E abriu essa brecha, tirou do regulamento para o sub-20 não é obrigatório ter a equipe sub-20, e acabou, hoje, nós chegamos no momento de voltar a ter 4, 5 equipes no estadual sub-20. Então, assim, Vinícius, eu acho assim, que eu disputei muitas competições da confederação, onde nós íamos para a Taça Brasil, os atletas, o Leco foi meu atleta, ele não sabia que nós ganhávamos diária e ganhavam 10 passagens de avião, mais ou transporte, a gente ganhava recurso para disputar competições. Que eu acho que hoje o mais importante, além da gente estar falando aqui de atletas a nível profissional, adulto, nós estamos falando também de como formar as categorias de base, né? Então, se perdeu muito. Hoje, Taça Brasil, nós temos uma divisão só. E, normalmente, é um lugar que as equipes campeões estaduais não podem disputar. Então, assim, Vinícius, você contribuiu muito como atleta, você, o Lenísio, todos os atletas que hoje estão aí nessa reunião. O que você viu na confederação, né? Confederação com vários patrocinadores grandes em seleção, por que hoje nós não temos esse recurso? Por que nós perdemos tudo isso? O que aconteceu, Vinícius? Eu assisti várias palestras, várias lives que você participou e você contou várias histórias, né? Você como técnico de seleção. Conta para nós um pouquinho, assim, o que aconteceu na Confederação Brasileira de Futebol Salão. Tem uma notícia no site da Globo, tem aqui o recorte. No ano de 2008, se eu não me engano, a Confederação recebeu 35 ou 38 milhões de reais em um ano. Chevrolet, Correios, Banco do Brasil. 38 milhões. E hoje a dívida dizem de perto de 20 milhões. Saiu de mais 30 para menos 20. Então, esse é o resultado de tudo isso, porque, como a gente está comentando com o Leco, o futsal, se ele quiser recuperar todo esse tempo e quiser acelerar, ele precisa dessa união com a CBF, ele precisa de que se torne olímpico. Vou dar para vocês aqui uma informação que eu tive numa palestra da semana passada, que eu participei, onde a informação é de que, se o futsal for olímpico, agora tem uma possibilidade maior, por causa da força política com a CBF, o futsal, no caso a Confederação Brasileira, que vai gerir a seleção, acaba recebendo 7 milhões de reais somente por ser do programa olímpico. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer mais jogos da seleção na Globo, na Bandeirantes, no SBT. Ou seja, isso é mais visibilidade para os atletas, que o que acontece hoje, na minha visão, é um efeito cascata. Os jogadores não são reconhecidos porque não tem jogos da seleção. Você vê os nossos ídolos do esporte, que estão nas grandes equipes, Corinthians, Carlos Barbosa, Magnus, enfim. As pessoas não conseguem ter acesso a esses atletas com seleção brasileira, não cria vínculo do esporte.
E um esporte sem referência, sem esses ídolos, ele fica vazio para as crianças, fica sem muita motivação. Então, isso já ajudaria muito. A questão dessas ajudas e dessa evasão dos atletas que já param de jogar cedo contribuiria muito com essas ajudas, por exemplo, de uma CBF em relação a competições para as categorias de base, porque fidelizaria essas crianças desde cedo, e a gente sabe que, filho, se você conseguir fidelizar ele no esporte até os 12, 13, 14 anos, é mais provável que ele continue até o sub-20. Ali é a idade difícil de você fixar ele, que é quando começa a adolescência. Então, talvez com promoção da confederação em relação a essas competições, com viagens pagas, né, como você disse, os custos, aumentaria um pouco a adesão dos clubes para a disputa dos campeonatos. Né? Ô, Vini, só para informação, hoje o futsal está em 8º na lista de maior captação de recursos públicos no país, cara. 8ª modalidade, cara. Se tu parar para pensar em 8 modalidades, tu tem dificuldade de deixar 8 modalidades na ponta da língua rápido, né? E nós somos 8º, cara. Claro que é muito disso por causa da questão de não ser olímpico e não fazer parte desse programa do COB que direciona os valores também de loteria, e tem outras verbas que são direcionadas para as confederações olímpicas, né? Mas tu vê, o esporte é a segunda em apelo de mídia, só perde para o futebol, e 8º em captação de recursos públicos. E no final vai cair nisso, é dinheiro, né, cara? Se não tiver receita, cara, tu não consegue fazer nada. As categorias de base existiam de uma forma mais prestigiadas, com mais clubes, porque tu tinha dinheiro para fazer. Quando acabou o dinheiro, acabam os clubes e acabam as competições. Né? Justamente, por isso que eu falo assim, criticar o momento é muito fácil, né? O difícil é entender por que chegou nessa situação, né? A história explica muito e estamos pagando um preço alto aí por causa disso que aconteceu, né? Ô, Leco, e até para fazer um parênteses aqui, eu acho que tem muitas coisas que fogem da nossa alçada, né? Enquanto atletas ainda, enquanto pessoas aqui que estão vivendo a modalidade, né? Estão se dedicando à modalidade, mas ao mesmo tempo tem coisas que estão dentro da nossa alçada e que favorecem a manutenção de projetos de base, favorecem esse espelho, essa ancoragem que os atletas mais novos têm de, pô, eu posso viver essa vida, eu posso ser um atleta profissional e tudo mais, que é o que a gente está tentando fazer hoje aqui, por exemplo, com esse tipo de evento, né, de mostrar que, além de atletas, que a gente está vendo aqui, pô, tem atleta bicampeão mundial aqui na sala de reunião, pô, escutando a palestra, aprendendo constantemente, né? Pô, se um atleta desse nível está aqui na sala hoje, pô, quem sou eu para não estar, entendeu? Pô, eu posso aprender com isso também. Então, eu vejo que o nosso envolvimento enquanto atletas, pô, quantas vezes vocês foram visitar a formação de vocês, o lugar que vocês fizeram a categoria de base, sabe? É uma coisa assim que é tão simples, mas, pô, quantas vezes a gente chegou para perguntar na nossa escolinha que a gente se formou, e aí, estão precisando de alguma coisa? Pô, tem algo que eu possa fazer? Pô, esse tipo de envolvimento está sob a nossa alçada, né? Está sob o nosso alcance. E eu acho que a gente conseguir fazer isso é muito importante também, cara. Fala, Coelho. Não, agora, pegando esse gancho aí, né, sobre poder contribuir. Primeiro, né, nem vou fazer pergunta para o Vini, só agradecer, porque foi uma aula, nossa, fantástico poder estar com o meu grupo aqui para poderem ouvir tudo que ele passou aí. Mas, cara, como eu estou já há um tempo trabalhando no feminino, tu tocou no ponto, né, de contribuir com a base, com a formação. Cara, eu vejo o feminino muito marginalizado ainda. Cara, a nível de seleção, o Brasil é 6 vezes campeão mundial. As seleções femininas nunca perderam uma partida, tanto a sub-20 quanto a adulta. O Vini, cara, eu vejo que, por muitas vezes, ele compartilha alguns momentos de jogos, movimentos. Cara, o feminino
tem um conteúdo fantástico. As meninas jogam muita bola e, cara, a gente fala, o futsal, né, tá falido, todas as dificuldades do masculino. Imagina o feminino, tudo que passa. Teve um hiato desde 2014, não tinha Liga Nacional. Seleção brasileira existe porque tem duas pessoas. Existiu a seleção brasileira desde 2015 porque duas pessoas lá em Brasília tomaram a frente, assumiram um departamento à parte e conseguiam parcerias com a Secretaria de Esportes, que antigamente era o Ministério, para poder a seleção participar das competições. Porque tinha da confederação somente o material que a Pênalti disponibilizava para poder viajar, para poder treinar. Se elas não batessem nas portas e conseguissem passagem, hospedagem, não representaria o Brasil, sendo que é a principal seleção do mundo no futsal feminino. Agora conseguiram organizar uma competição que é a nova liga, o novo futsal feminino Brasil, que já teve as 2 primeiras rodadas. Então, cara, é um produto fantástico, mas que ninguém vê, que está à margem. Então, eu acredito que a BAFES pode tentar criar uma maneira de trazer essas meninas, cara, para que elas tenham visibilidade, entendeu? Claro que é uma outra realidade. Eu também nem entendo como que funciona a questão da colaboração dos atletas, tentar criar alguma coisa específica para o feminino, trazer algumas lideranças. Aqui na sala está a Bianca. A Bianca é uma atleta que é campeã do mundo com a seleção, agora veio aqui para o STAI. Tem uma experiência há muito tempo na Europa, é uma voz ativa no futsal feminino. Daqui a pouco ela tá aqui em Cascavel, daqui a pouco você chamá-la para conversar, para tentar trazer algumas lideranças que estão no Brasil e algumas que estão fora também, tentar dar um pouco com esse espaço que vocês têm, você, Leco, Davis, todo esse pessoal aí, Vini, tentar também dar um pouco de visibilidade, de mostrar para todo mundo que existe um futsal feminino no Brasil, que é tudo isso e a maioria das pessoas não sabe, entendeu? Professor, só interrompendo, primeiro, boa noite, professor. Em relação ao comentário, né, em relação a essa participação do futsal feminino, nós, quando retomamos a BAFES ali, no ano passado, a gente resolveu retomar a BAFES e fazer uma associação que seja do futsal, não do futsal masculino, ou do feminino, ou do down. É uma associação para todos, não só para o atleta que disputa a Liga Nacional, mas a BAFES quer atender o atleta que disputa a Série Prata lá do Campeonato Gaúcho, ou, de repente, aquele atleta lá do Campeonato Cearense, que, de repente, não tem tanta visibilidade. A nossa intenção nessa retomada é criar uma BAFES que seja uma BAFES realmente para que todos estejam inseridos no contexto. Em relação ao futsal feminino, a gente fez inúmeras tentativas de inserir as atletas, a gente fez contatos com a Amandinha, com a Vanessa, com algumas outras atletas também, para fazer essa interação e inseri-las junto nessa associação. Mas hoje a gente não tem nenhuma das meninas inseridas ou associadas na associação. A gente tentou muito, o Leco está aí, que estava desde o início ali na retomada, para testemunhar, e a gente tentou, mas não foi, acredito que foi mais uma falta de retorno das meninas, de não ter essa representatividade, porque a gente, desde o início, nas reuniões de retomada, deixou bem claro que elas seriam bem-vindas, que era de muita importância, inclusive, ter uma das meninas inseridas na coordenação ou na diretoria, para que elas também tivessem voz ativa semanalmente. Então, só para deixar registrado que a gente tentou e vem tentando também inseri-las nesse contexto aí, só que não foi demonstrado tanta participação das meninas em relação a isso. O Coelho, só para complementar o que o Davis falou, foi isso mesmo. Desde o início a gente está tentando introduzir e apresentar para as meninas do futsal também, e está disponível ainda. Nós não desistimos. Que bom que você está aqui, Coelho, que você tem aqui, tem a Bianca, a Simone e as outras meninas aqui, para que, novamente, quero fazer um convite, venham para a associação, vocês vão ter um lugar na diretoria para coordenar essa parte, porque vocês precisam trazer quais são os anseios, enfim, vocês estão dentro disso,
para ter uma representante e as filiadas disso. Então, como nós estamos fazendo com o masculino, nós demos a abertura desde o início para o feminino também. E a gente precisa que as meninas venham. A gente já foi procurar por 2 ou 3 vezes, inclusive a Josi, acho que participou de um programa que foi do evento que foi entre a Associação dos Atletas e a Associação dos Treinadores, e foi reforçado isso para ela novamente, que seria importante elas estarem, e não tem nenhuma afiliada. Ninguém nos procurou, ninguém fez. Então, a Josi, assim, isso, pode falar, cara. Não, se eu não me engano, acho que ela até faz parte da Associação dos Atletas na Espanha, que ela está há muito tempo lá, né? Ah, legal. Eu acredito que ela faz parte lá. Cara, é porque assim, ó, eu quis tocar num ponto porque sobre a realidade do futsal feminino no Brasil, entendeu? Porque a grande maioria das atletas não tem salário, é ajuda de custo, entendeu? Ou bolsa de estudo. Então, daqui a pouco, até meio que se assustam, entendeu? Eu ganho R$300, como que eu vou pagar uma mensalidade? Por isso que eu falei, daqui a pouco entender a realidade, sabe? Para poder ver como que a gente pode trazer essa fatia aí das meninas, não, entendeu? Tá certo, Coelho, está registrado e nós vamos continuar assim, nós vamos fazer, né, Rafinha, junto também com o Rafinha que está nessa frente aí, nós vamos fazer assim um esforço maior ainda para as meninas virem para nós. O que eu posso fazer para tentar ajudar nessa parte é conversar com a Tatiana Weisfield, por exemplo, que dentro da CBFS era a gestora da seleção feminina, né? Que agora tá indo para a CBF e ninguém sabe como vai ficar, mas ela continua na organização das competições e tal. Daqui a pouco tentar que ela converse com vocês para que ela tenha esse contato, esse relacionamento com o público das atletas do feminino, para tentar criar esse relacionamento assim. E como eu citei, a própria Bianca, que está aqui em Cascavel, agora pode conversar com o Rafinha, daqui a pouco ela pode ser esse elo aí. Seria muito importante, eu acho. Ah, legal, com certeza, Coelho, vamos fazer um esforço sim. E até para a gente até não alongar demais aqui também o Vini, né, para a gente aproveitar liberar o Vinícius, né, Rafinha? aqui, né? É solteiro, né? Até tinha conversado com o Coelho, né? Esses dias a gente estava em treinamento ali no ginásio, tudo, né? Para entender a realidade do feminino, para ver como é que a gente pode ter as ações voltadas para elas. A gente precisa ter uma representante do feminino dentro da ABAFES, porque só as mulheres é que sabem quais são os problemas que elas enfrentam dentro da modalidade. Então precisa ter mulheres responsáveis por isso. E, cara, essa iniciativa de hoje de trazer o feminino da Stein aqui é uma nova tentativa de reinserção, de poder mostrar, de repente pintar um interesse delas e a gente poder, claro, conduzir isso ao longo do tempo. A ABAFES, ela tem mostrado para todos nós da diretoria que ela demonstra um universo de possibilidades, cara. Um universo de possibilidades, tem muita coisa que dá para fazer. Então, a gente está dando passozinhos aos pouquinhos e tudo mais, pontuais, de acordo com as demandas que a gente tem e de acordo com o que a gente consegue entregar hoje, né? Porque boa parte da nossa diretoria é composta por atletas, né? Então, a gente está tentando tocar esse negócio em conjunto lá com o Dr. Roberto e o Arthur, né? Mas a gente tem as nossas próprias limitações também. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir agregar, e do feminino depois tocando essa parte, vai ser melhor ainda. Mas obrigado, tá, Coelho? Essa tua participação aí, cara, foi importantíssima. E, Leco, você abriu aí, quer? Acho que é isso, né? Agradecer novamente, Vini. Pô, calma, Leco, tem mais um negocinho aí. Tem mais? Então vai. Tem mais um negócio aqui. Ô, Vini, só para... A gente tinha aberto ali as perguntas, né? E o João Vieira mandou uma pergunta aqui no chat, se você puder responder. Ele falou assim, Vini, o que você acha sobre a base receber uma ajuda de custo, né? Essa questão até de mentalidade, Vini, com relação a salários no início da carreira, a foco, o que você poderia, de repente, acrescentar nesse momento? E eu até vi muito assim, estou com o teu livro aqui, e você comenta muito sobre isso, né? Sobre as tuas decisões pautadas em salário durante a carreira. Então, o que você pode comentar assim, para o pessoal, principalmente até da base, que está tendo esse início,
essa questão de relacionamento com o dinheiro, escolhas, foco. O que você contribuiria aí com a gente? João, eu acredito muito que no começo da carreira a gente tem que estar preocupado com formação e estar com bons profissionais, sejam treinadores ou atletas, é o que vai te fazer evoluir nessa fase de formação. Então, as escolhas, para mim, tem que estar pautado principalmente nisso, estar com os bons no começo da carreira. Porque lá na frente, com 30 anos, já não dá mais. Você já vai ter família, você já vai ter um plano que você construiu, às vezes até dívidas, né? Porque fez aí compromissos com o salário. Então, começo de carreira é o que vai determinar muitas coisas na tua carreira. Então, a ajuda de custo é algo legal pra caramba, mas que não é a prioridade nessa fase, na minha visão. É uma visão dentre tantas outras. Para mim sempre deu certo isso. Eu, né, no livro falo sobre essa questão no Atlético Mineiro. Eu era o menor salário, aí o Atlético, fui para o Atlético no adulto como menor salário. Eles acabaram detectando um problema no joelho, acabei ficando, fiz um contrato de risco de 6 meses e deu no que deu, né? Depois da liga já estava na seleção, então, ou seja, queria estar lá, queria estar com os caras que eu considerava serem ali os mais idôneos, e deu muito certo, né? Entre outras decisões pautadas nessa questão de pensar na parte de crescimento antes do econômico, né? Nessa fase a gente ainda pode. E sobre o feminino, queria falar uma coisa, Márcio. Eu bati um papo com a Amandinha, de vez em quando a gente bate um papo sobre essas questões, e ela me mandou uns vídeos, assim, os vídeos do feminino, e dizendo que tem muito poucas coisas do feminino, e as coisas que tem são em qualidades ruins. Então, o feminino, ele não tem nem, infelizmente, ele não tem nem essa possibilidade de divulgação de uma forma com mais qualidade. Até nisso, é uma preocupação que o que eu falaria para todas as meninas aqui, tentem, vocês e quem está na frente, na gestão, tentem organizar o esporte a partir de imagem. Isso ajuda demais. Ajuda muito. O visual hoje, volto com o digital. Então, vocês precisam, porque não vai cair do céu. O mundo está cagando para a gente. O mundo está cagando que o Brasil... Vocês viram agora, o Brasil, com tantos títulos da Libertadores, vem, ganha um, Argentina, Paraguai ganha um, já o Brasil já está em queda. O feminino ganhou isso tudo. Você tem que você tem em dinheiro, em reconhecimento. Não vai cair. Não esperem essa ajuda. Então, é algo que dá para recomeçar agora, que vocês têm uma grande possibilidade de assistir o jogo entre da Leoas, né, no dia de ontem, né? Foi ontem. E um grande jogo, inclusive, bem legal o começo, né? Que foi mais igualado. Então, usar isso para divulgação, edição, gols. A visualização da Leoas está muito boa, quadro azul, iluminação boa, para que tenham lances das meninas para divulgação. Porque senão fica muito difícil você vender o esporte sem o mínimo, né? Não. Legal, Vini. Aqui até está na sala aqui o Marcos Pi, que é o responsável por essa parte aqui em Cascavel, tanto no masculino quanto no feminino. Trabalha comigo com o Rafinha aqui, com o Cassiano. E a gente está tendo essa... Eu vi os vídeos dele demais do feminino. Vi muitos, muito legais. Me mandam de vez em quando. Muito legal mesmo. A quadra, né, também ajuda. A iluminação tá boa. Bem legal. Sim. Tá, não, aqui estou tendo esse privilégio de estar numa cidade, num lugar assim, com um projeto fantástico, assim. Eu acho que tomara que outros locais, outros gestores tenham essa vontade que o Heriberto aqui está tendo e está nos proporcionando essa estrutura. Então, eu vou pedir para o Pia aí, né, fazer esse contato com você aí. Também, daqui a pouco, pode estar te fornecendo algum material aí. Você que é um cara que ajuda o feminino aí, te agradeço já
de antemão, Vini. Obrigadão mesmo, cara. Não, Assim, legal. o Thiago quer falar? Exatamente, eu vi que o Thiago tinha uma pergunta ali. Boa noite a todos, Vini. Foi citado aí, né, nos seus exemplos de preparação, da parte pessoal, de formação, de estudo, e eu continuo esse momento esponja de conhecimento, ele nunca acaba. Inclusive, eu estou no momento mais empolgado em relação a isso, muito por conta ali da minha participação que eu tive no TCD, Traders Club, que eles me convidaram como investidor para expor, né, minha experiência, tudo o que eu penso sobre o mercado financeiro, enfim. E aí, Vini, minha pergunta para você é a seguinte: a nossa formação, eu me incluo aí na sua geração, a nossa formação de investimentos, de lidar com o dinheiro, era que comprar imóveis era o investimento número 1. Claro, depois que você conseguisse um dinheirinho a mais, enfim. Eu gastei muito dinheiro com carro, financiamento de carro, e, enfim, gastei dinheiro com muita coisa que hoje, com a consciência que eu tenho, a educação financeira que eu tenho, certamente não faria 80% das dívidas que eu fiz, as dívidas ruins, né? Então, eu te pergunto o seguinte: você hoje, com o seu conhecimento de hoje, você faria tudo novamente, essa questão de que o imóvel é o investimento número 1. Eu não vou gastar tanto com carro. Eu não vou gastar tanto com o restaurante da moda. Qual seria hoje a sua sugestão, principalmente para os mais novos? E eu não me deixo de incluir nisso também, porque, legal, começar mais cedo é bem melhor, com certeza. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje com 20 anos, certamente, se eu não tivesse aposentado, eu ia estar jogando onde eu quisesse, já na cidade que eu pretendo morar. Hoje eu não tenho essa condição. Mas principalmente para os mais jovens, qual o conselho financeiro, além, claro, de poupar tantos % por mês, o que você passa para essa nova geração que está chegando, já que essa nova geração tem uma enxurrada de informação de todos os lados, ensinamentos de todos os lados, que se não souber filtrar, você vai pegar os gurus financeiros aí, você vai fazer besteira. Você vai botar 100% do seu dinheiro em Bitcoin há um mês atrás e hoje você estaria com 60% a menos. Então, o que você deixa de lição, certamente, no seu livro? Eu não consegui ler ainda, Vini. Aliás, é o próximo livro que eu adquiri. Certamente você deve ter citado nesse ponto. O que você aconselha aí para os associados da BAF, os atletas que querem se associar, e para todos os atletas, principalmente os mais jovens, assim como eu, para fazer um planejamento bacana e não sofrer tanto nessa transição aí da vida de atleta para a profissão que eles querem escolher? Bom que tá cheio de investidor aqui, tem cara, Libânio, Davis, eu sei que vocês, Leco, vocês, então bacana. Eu vou um pouco contra aí a corrente, cara, eu tenho uma visão e eu sou prova disso. Eu sou prova disso porque a minha política a vida inteira foi economizar uma carambada do salário e depois comprar terreno e imóveis. Comprava terreno, construía. Comprava terreno, construía. Mas se você tivesse investido na bolsa, você teria muito mais dinheiro hoje. Beleza. Só que a garantia que eu tenho e um atleta não tem o conhecimento técnico de um investidor e 90% não vai ter, dos tempos de entrada, dos tempos de saída, porque isso exige um conhecimento técnico muito grande. Por isso que eu falo, para 99% dos atletas, o mais importante é a disciplina no guardar. Não importa no que vai investir. Se ele passar 15 anos da carreira guardando 80% na poupança, ele vai estar bem. Na poupança. E não importa o valor também, né, Vini? Porque a gente 80%. Aqui, quem ganha menos vai pensar, é fácil falar que você tem um baita salário. Isso independe do valor do salário. E sim, total, o percentual que você vai guardar, né?
Total. Claro que é difícil para quem tem família, mas, enfim, o importante é ficar com porcentagem mais disciplina e constância. 0. Eu vou dar um exemplo meu, Thiago. Vou dar um exemplo meu. Eu fui começar a investir em ações há pouco tempo atrás, não tem muitos anos. Eu deixava em fundos, mas ações puras faz pouco tempo, né? Então, o que eu vejo hoje, que eu fiz instintivamente sem ter muita técnica, porque eu venho de uma época onde terra era o que valia. Hoje, pela variedade, outra coisa que eu recomendaria a todos vocês, isso eu fiz também há pouco tempo, fiz um seguro de vida, né, da Prudential, que é bem legal, resgatável, e que me protege de qualquer catástrofe. Isso é gerenciamento de riscos também, que existe no jogo, que é a mesma coisa do jogo, a mesma coisa do jogo de futsal. E eu vejo que hoje no jogo, isso é discussão tática, mas até eu quero fazer uma aula sobre isso no Clube do Futsal. Eu vejo que há pouco gerenciamento de risco dos atletas e das equipes. Ou seja, eu posso arriscar tudo aqui porque eu estou gerenciando o risco aqui, que é um pouco da estratégia barbell lá. É um pouco daquilo, mas, enfim, é um pouco diferente. Então, assim, os imóveis não me dão muito rendimento, mas me protegem de qualquer catástrofe, certo? Ah, mas e nessa crise os aluguéis? Cara, nenhum imóvel ficou, nenhum. Foi a maior prova que é bem consolidado. A parte variável da Bolsa, posso arriscar à vontade porque tem gestão de risco dos imóveis, também da variação, da diversificação. Ações, fundos de ações, imóveis, o clube do futsal, que não é muito, mas é algo também, e mais a questão agora do El Poço, ou seja, são 5 fontes diferentes, além do seguro. Então, está protegido de qualquer catástrofe. Isso aí é lá na frente, mas vocês podem construir a partir de agora. Posso morrer à vontade que o inventário está garantido, minha esposa vai receber o dinheiro para pagar todo o inventário, receber tudo no nome dela, meus filhos também. Então, é algo que vocês, eu sei, Davis, talvez vocês não tenham. Pensem nisso, façam uma análise que vai proteger tudo que vocês construíram até agora. Uma doença, eu posso ter um infarto, posso ter um acidente de carro, que está tudo protegido. Posso ficar inválido, está protegido. Isso é muito gestão de risco também. Então, assim, o Índio é outro exemplo, Beck, que investiu só em imóveis. E tá bem pra cacete, o Davis conhece aqui. Leco investe em imóveis. Ah, mas a ação da... Vamos colocar aqui, sei lá, a VEG subiu muito, enfim, Vale estourou um tempo atrás, dá muito mais que a construção. Tá, mas ele está protegido. Ele está protegido de uma besteira. De algo, ele está protegido do tempo que ele tem que dedicar a outros negócios, a questão da empresa e do futsal. Ele está protegido. Então, assim, muito cuidado com tudo isso. Foquem na disciplina e na porcentagem. Constância, porcentagem, que vocês vão estar bem. O meu caso, que eu investi a carreira inteira em imóveis, carreira inteira. Nunca, olha só, em 11 anos na Europa, nunca fiz uma transferência bancária, fiz só na Rússia, desculpa. Sempre vinha com os euros e com os dólares vivinho para comprar terreno. No bolso. Sempre fiz isso. Nunca fiz uma transferência. Ah, se tivesse colocado em ações, foda, ia ter mais, mas teria corrido mais risco. Olhar no retrovisor é mole, né? Nas ações. Agora está tudo muito claro, né? Leco, eu falo, é muito importante isso, cara. Muito. Não analisem o que vocês querem. O meu irmão fala muito isso, cara. O meu irmão foi um grande professor para mim, nesse sentido. No sentido assim, mas isso você ganharia tanto a mais. Tá, para ficar no banco? Para não dormir à noite, quando ela cai 70%? Quando eu vejo que está menos tanto lá de queda? Para quê? Para isso? Para mim não serve. Tem gente que gosta disso, né? Mas então só um equilíbrio, né? Perfil muito aquela coisa, né?
do teu perfil, né, cara? Eu acho que assim, e saber, né, muito bem o que você está fazendo e tá consciente, né, tá tranquilo. Não tem caminho certo, existem vários caminhos aí, né? E eu acho que até o Libânio deve estar se coçando para falar aqui um pouco também. Não, só complementar, Rafa, cuidado com o viés de retrospectiva, né? Acho que é isso que o Vinícius e o pessoal contribuiu agora. E se eu puder incrementar com alguma coisa, antes de estudar tecnicamente sobre qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de aplicação, estude economia comportamental. Talvez ela vai ser muito mais relevante do que o conteúdo técnico dos ativos. Cara, acho que você foi muito bem, Libânio. O Libânio já me indicou alguns livros, cara. Na verdade, até um agradecimento especial aqui, né, Libânio, para você aqui na frente de todo mundo. Você foi o cara que me incentivou ao universo da leitura e que depois me incentivou a buscar conhecimento de mercado, de tudo mais. E é um assunto realmente muito denso, cara, se você vai aprofundar, demanda muita energia, e aí é que a gente tem que avaliar, né? A gente vai botar energia, foco no jogo, e se aperfeiçoar no jogo e ganhar mais, e ter uma estrutura educacional para ter esse suporte com o tempo, e tomar decisões pensadas e calmas e tranquilas, não ficar com medo de perder a festa, né? Que é aquilo que a gente fala, né? O FOMO, né? Que é ficar fora da festa. Tudo tem o tempo, né? Eu acho que é muito legal isso, porque essa enxurrada de informações está gerando uma ansiedade fodida em todo mundo, assim. Putz, cara, tô perdendo. Putz, tá passando a hora. Putz, tá isso, aquilo. Podia ganhar mais. Mas, cara, tudo tem o perfil, né? De saber o que você está fazendo e dormir, botar a cabeça no travesseiro e tá tranquilo. Acho que isso vale bastante no longo prazo aí, né? Galera, eu acho que a gente já ficou bastante tempo aqui na reunião, né? Começamos ali perto das 7 com o bate-papo, 7h30 o Vini já iniciou. Só tenho, antes de encerrar aqui, agradecer demais vocês, as perguntas, a presença do Vini, todo mundo, cara. Só queria dar duas notícias aqui. A primeira é de que a Abafs fechou uma parceria com o Vini, né, especificamente com o Clube do Futsal. Uma das iniciativas da Abafs é que a gente tenha mais parceiros e que tragam benefícios para os associados. Portanto, o Vini concedeu 20% de desconto para quem for se associar, para quem for associado e queira se vincular ao Clube do Futsal, né, queira assinar o Clube do Futsal. Então, os novos entrantes vão ter esse 20% de desconto, o que é um incentivo muito bacana que, se a gente bota na ponta do lápis, dá uma diferença muito importante. E também dizer, né, agradecer ao Vini por isso e dizer que nós vamos sortear 5 livros do Vini, né? Eu estou até com um dos livros, com o livro dele aqui, né? Capitão da Sua Própria História. Vini, ficou fantástico o livro, cara. Muito do que você falou aqui hoje também está dentro do livro, só que, claro, bem mais aprofundado, né? E ele ficou genial, cara. Eu acho que todo atleta de futsal deveria ler, porque ele traz a realidade mesmo do nosso esporte, ele traz a realidade vivida por você e coisas que foram do passado, mas que continuam atuais, que continuam acontecendo, tomadas de decisão que você teve na carreira, que eu acho que dá uma elucidada muito grande para a gente, cara. E te agradeço demais, tá? E assim, nós vamos sortear 5 livros, basicamente vai ser nesse formato. 3 livros vão ser para os associados da Abafs, e 2 livros a gente vai destinar um livro para o Coelho, e o Coelho gostaria, Coelho, que você sorteasse entre as suas atletas, tá? E outro livro a gente vai destinar para o Renato, que foi a pessoa que eu conversei no início também para trazer a categoria de base do Jaraguá, e aí o Renato também pode sortear entre os atletas ali, tá bom? Show, Coelho? Pô, muito legal, muito obrigado. Nada, cara, que isso. Agradece ao Vini, o Vini que tá dando presente aí para nós. Elas estão todas aí, são 2 apartamentos e estão todas aí.
Show, show. E obrigado, Rafinha, e obrigado a todos aí pela oportunidade de a gente mostrar para os atletas um pouco da carreira do Vini aí, você também é exemplo, o Leco e os demais atletas, e o Thiago, que tive a oportunidade também de trabalhar, pô, muito obrigado mesmo aí. Show de bola. Ô, Vini, então eu preciso do seguinte, Vini. Preciso que você escolha 3 números, do número 1 até o número 56. Que você escolha 3 números, e aí a gente vai olhar aqui na nossa planilha de associados, ver quem vai levar os teus livros aí. 7, 17. Tá. 7, 17 e? 31. E 31, tá. Vamos lá. Número, até para a gente deixar registrado, a reunião tá sendo gravada aqui. O número 7 é o Caio, atleta do Jack. O número 17 é o Gustavo Pires, o Gustavinho, que inclusive é o nosso coordenador regional de Minas Gerais, atleta do Praia Clube. E o outro é o 31, né, Vini? Isso. Vini, 31 sou eu, cara, não dá. Eu já tenho seu livro. Não, escolhe outro número aí, cara. Então pode ser o 23. 23, deixa eu ver. O 23 é o Gustavo Pedroso de Góes, atleta do Jaraguá. Tá aí, né, Gustavo? Gustavo estava aqui na reunião até agora, cara. Boa noite, Rafinha. Tô sim, mano. Aí, ó. Já aproveita e agradece o Vini. Obrigado, Vini, pelo livro, viu? Que isso, Gustavo. Depois me manda os endereços que eu já envio daqui, tá, Rafinha? Pode deixar. A gente combina com o pessoal, sim, Vini. Tá. E o Gustavo, inclusive, que é um atleta do Sub-20, cara. É o único atleta Sub-20 que a gente tem filiado hoje na BAFS, se não me engano. Mas o Gustavo é um guri que já demonstrou ter uma mentalidade bacana. A gente já conversou, né? Ele falou que o Leco influenciou ele aí para estar participando da BAFS. E é isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez, tá? Todo mundo que está participando aqui dessa reunião hoje. Foi a nossa primeira reunião. Agradecer demais a todos os associados que aqui estão, que participaram, que têm participado constantemente. Agradecer também aos treinadores que trouxeram suas equipes aqui, Renato, Agostinho, Vitor, Coelho, né, os atletas também. Dizer que a BAFS está sempre de portas abertas, tá? O dia que a gente que vocês quiserem, a BAFS pode ir até o clube, né? A gente faz uma reunião de apresentação da BAFS para vocês, seja sub-17, sub-20, né? Adulto, feminino, cara, não importa, a BAFS é para o futsal, né? É para a gente, e a gente se coloca totalmente à disposição. Então, para encerrar, gostaria de agradecer ao Vini de novo, tá, Vini? Muito obrigado, cara, pela tua presença. Foi sensacional, primeiro evento que a gente faz, né? Não tem muita cerimônia e tudo mais, é uma coisa mais natural, mas a gente vai fazer mais eventos assim daqui para frente, né? Trazer outros tipos de conteúdo, como a gente falou, conteúdos que estão relacionados à vida do atleta, e tenho certeza que foi um sucesso. A gente tinha 61 pessoas aqui no início dessa live, então são 60 pessoas aí que foram impactadas de alguma forma com esse conhecimento hoje, com essa aula do Vini aí. Tá bom, galera? Muito obrigado. Vini, brigadão. E tamo junto sempre, né? Obrigado, a câmera saiu aqui. Queria agradecer a todos pelo convite primeiro, pelas palavras. Espero poder contribuir de alguma forma. Espero que todos os atletas aqui tenham se beneficiado de alguma forma, que possam construir aí as suas carreiras e que entendam que faz parte da nossa vida de atleta essa dificuldade e essa necessidade de construir a história que a gente quer criar, tá? Não vai cair nada do céu, beleza? Então, se a gente quer um esporte melhor, né, precisamos colocar a nossa parte para que isso aconteça, beleza? Legal, gente. Obrigado, Vini, novamente. Parabéns por tudo. Caiu, Leco.
Acho que o Leco caiu, né? Estava falando ali, caiu. Mas, enfim, vamos encerrando por aqui. Galera, obrigado mais uma vez, tá? Mês que vem vai ter mais uma e a gente vai conversando aí, tá? Grande abraço, excelente noite a todos.